Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai tratar do BRZP11, tá? Um FIPE, um Fundo de Investimento em Participações do setor de infraestrutura, né? Absolutamente isento de rendimentos e de ganho de capital para o investidor pessoa física. A gente já gravou um vídeo aqui dele no canal há mais ou menos 3 meses atrás e hoje a gente vai dar um update aí baseado no último relatório. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo para você ver. Então aqui está a foto, né? Esse é o ativo mesmo, real, né? O ativo físico. Você vai estar se tornando dono de uma parcela desse terminal portuário aqui, localizado em Santa Catarina, né? O porto de Itapoá. A foto bonita aí. Então vamos para adentrar aqui o relatório. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o BRZ Infraportos FIPE, ele detém uma participação indireta de 22,9% do Itapoá Terminais Portuários, né? Através desse organograma aqui a gente vê, né, a participação dele, que por sua vez tem participação numa hold, que por sua vez tem uma outra participação aqui, por isso a participação é indireta, tá certo? Então o código na bolsa, né, é BRZP11, o gestor é o BRZ Investimentos, o administrador é Modal Asset, taxa de gestão e administração aí, taxa de administração está dando 0,12, taxa de gestão 1,5, durante os primeiros 36 meses. Aqui tem uma notícia de que após essa taxa de gestão, né, será aqui equivalente a 2% ao ano, portanto vai aumentar. O fundo não tem taxa de performance, como a gente pode ver aqui. Ele é destinado a investidor qualificado, tá? A gente, né, torce para que seja liberado para os investidores em geral, para fomentar o mercado, para aumentar a liquidez desse mercado, né? E sobretudo porque o Brasil precisa muito de investimento em infraestrutura para a gente poder ter um PIB com crescimento um pouco mais sustentável. A gente sabe que o governo não tem espaço no orçamento para atender toda a necessidade que o Brasil precisa. Então a gente espera que haja um incentivo aí para a participação do capital privado. Como eu já tinha adiantado, né, a alíquota zero para ganhos de capital e proventos para a pessoa física. Então vamos passar aqui por alguns destaques. A gente vê um baita desconto aqui, um desconto muito discrepante em relação à cota patrimonial, R$ 157,35, cota de mercado nessa data, né, da última data de 30/9, R$ 77,17, o que dá uma TI real estimada de IPCA mais 16,45%. Sendo que hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, essa cota ela já sofreu, né, devido aí, principalmente, semana passada teve um estresse grande em relação a juros e dólar, e aqui principalmente os juros, né, vai afetar a cotação da cota. Então ela hoje, nessa data que eu estou gravando, está negociada ali ao redor de R$ 71, o que, né, só fez aumentar esse desconto. Mas a gente já vê por aqui que é um desconto bastante significativo. O número de cotas, enfim, rendimentos distribuídos desde o IPO, rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses, volatilidade anual também dos últimos 12 meses. Aqui algumas características, né, diferenciais do fundo. Eles estão estimando um PCA de 16,45, né, baseado nesse fechamento aqui, e o desconto de 51% em relação ao valor patrimonial. Com o valor de hoje, esse desconto aumentou, está em aproximadamente 55% de desconto já. Provavelmente essa IPCA aqui também, né, na verdade, a parte do 16,45 está maior, a gente vai ver mais ou menos ali, grosso modo, a análise de sensibilidade. Aqui fala da expertise da gestão, portfólio, enfim, alinhamento dos gestores. Os rendimentos vem aumentando, né? A alíquota zero de imposto de renda. Então aqui a gente vê a performance da cota dos últimos 12 meses, ela ficou, né, bastante, uma tendência aí de baixa, depois estabilizou aqui, caiu mais. Recentemente aqui ela, né, conseguiu subir e infelizmente nesse momento que eu estou gravando aqui ela já desceu um pouco mais de novo e está mais ou menos nessa faixa aqui de R$ 71. O price to book, né, o valor patrimonial aqui, como eu havia dito, ele estava 51 quando foi fechado, né, esse relatório em 30/9. Hoje isso aqui já está aproximadamente 0,45, então o desconto aumentou.
Aqui está o número de cotistas, infelizmente vem diminuindo, né? O ideal é que aumentasse para poder aumentar a liquidez, sinal que também não necessariamente, mas em geral, né, quando aumenta o número de cotistas também significa que tem mais gente interessada em comprar, e o que a gente tem visto é uma diminuição do número de cotistas, o pessoal realmente ficando um pouco insatisfeito e jogando a toalha, né? Embora a gente sabe que isso aqui é um investimento de longo prazo, né? E realmente bastante longo prazo, para coisa para mais de 5, mais de 10 anos aí. Então, a pessoa compra, às vezes, não tem muita paciência de esperar, né? Fica vendo outros ativos que estão rendendo mais e acabam migrando para lá. Bom, mas é isso, né? Em laranja aqui essa barra é de liquidez, né? Você vê que ela não tem uma liquidez aí razoável para o investidor pessoa física. Aqui a análise de sensibilidade que eu havia falado para vocês. Então, hoje a cota está sendo negociada mais próximo de 70. Então, para a gente arredondar aqui, a gente vê que esse patamar aqui, na verdade, ele já está pagando o equivalente ao IPCA mais 17,7%. Portanto, você entrando hoje, você, teoricamente, né, estimativamente, você teria um rendimento maior. Tá? Aqui é uma estimativa também, baseado em uma consultoria, né, 2022. Ele já é um ano que está acontecendo, enfim. E aqui, a partir de 2023 para frente, seria o que será pago por cota, né, com um CAGR aqui de mais de 20% entre 2022 e 2033, né? Então aqui o valor da cota, a gente vê que o fundo vem aumentando, né? Começou pagando 0,165, depois foi para 198. Aí, recentemente eles anunciaram aí um aumento mais significativo da distribuição e nos últimos 3 meses pagaram aí 0,33,4 de amortização, mas aqui, cuidado com a palavra amortização, você pode entender aqui como dividendos, que seria o mais próximo. Então aqui a gente vê, né, o portfólio do fundo, novamente a estrutura societária aqui e o organograma. Aqui algumas características, né, do ativo. O início da operação foi em junho de 2011. Capacidade de TEUs, né, que é a unidade de medida para os portos, de 1,2 ao ano, um potencial de ser maior do que 2 milhões. Algumas características técnicas aqui. Como eu falei, ele é localizado aqui no estado de Santa Catarina, com bastante influência aqui em todos os estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul também. Localização na Baía da Babitonga, né, que dizem ser uma boa baía com uma navegabilidade favorável. Ele é um terminal de uso privado também, né, que confere operação aí por tempo indeterminado, tem autonomia operacional, estratégica e financeira, tem como sócio a Maersk, né, que é uma grande player aí mundial de navegação de contêiner, etc. E a gente vê, por fim, o resultado operacional aqui do porto, né, movimentação, comparação setembro de 21 com 22 se manteve praticamente estável, comparação, né, do ano, seriam os 9 meses de 2021 com os 9 meses de 2022, apresentou um crescimento de 10% na movimentação, e aqui algumas características dessa movimentação, longo curso, vazio, outros. Aqui a diversificação do fundo, né, dos tipos de mercadoria que eles movimentam, sendo o setor químico com 30%, madeira e celulose com 18%, proteína animal com 15%, são os 3 maiores, e com uma certa diversificação, né, em geral aqui, que também dá uma certa resiliência ao fundo. Então, os resultados financeiros, eles vêm apresentando um crescimento bastante robusto. Você vê aqui que 2020 para 2021 cresceu aí 35,6%, receita líquida, EBITDA 59%, lucro líquido crescendo também
Então, o resultado ele vem, né, numa escalada aí ascendente. A dívida líquida aqui diminuiu bastante em 2021, ou seja, financeiramente o ativo vem apresentando boa performance e avançando. A cota não condiz com a performance operacional do fundo, né? Aqui está a projeção do avaliador, né, que seria essa consultoria. Também é uma projeção otimista, com bastante crescimento. Enfim, uma consultoria séria e tal. Aqui está as premissas que ela adota, mas enfim, a gente vê que o resultado que já foi apresentado, né, já é consolidado, realmente diria até que é mais otimista que a própria consultoria. Agora, se vai continuar crescendo assim ou não, a gente não sabe, também depende, né, do crescimento do comércio mundial, enfim, do quanto que o Brasil vai conseguir crescer. São realmente muitas variáveis, mas até agora o desempenho operacional tem sido, né, espetacular nesse começo. Pena que a gente não pode dizer o mesmo da cota, né? Então era isso, pessoal. Eu queria trazer esse update aí. Por hoje era isso. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, é importante que você veja também. E não deixe de se inscrever no canal. Um abraço.